O período colonial brasileiro, ele é marcado por diversas revoltas coloniais, como, por exemplo, a revolta de Beckman, a revolta dos Mascates, a revolta da Vila Rica, e algumas revoltas também que tinham caráter separatista, como, por exemplo, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, certo? Então, essas revoltas brasileiras, elas vão acontecer entre os séculos 17 até o século 18. Nós também vamos ter uma revolta chamada Confederação do Equador, mas nós vamos vê-la somente na parte dos movimentos em prol da independência, ok? As coloniais, elas são revoltas que têm caráter de movimentos nativistas ou até mesmo caráter de liberação nacional. Qual é o contexto, e as motivações gerais para essas revoltas? Primeiro são as conspirações contra a coroa, certo? Ou seja, a luta desses colonos, sobretudo contra o pacto colonial. Outra ideia são os novos ideais contra o poder absoluto da monarquia, ou seja, a partir do século XVII, do século XVIII, vão começar a surgir novas ideias contra esse poder absoluto. E essas revoltas, elas vão ter caráteres regionais no primeiro momento e elas vão em busca do liberalismo econômico, ou seja, a luta contra o pacto colonial, certo? A primeira revolta que nós vamos ver, ela é chamada de Revolta de Beckman. Ela vai acontecer no final do século XVII e vai ser no ano de 1684. Ela vai ser uma revolta que vai acontecer no Maranhão e no Grão-Pará, certo? O Grão-Pará é o estado que era a província que existia, onde hoje é o norte do Brasil, certo? Com algumas diferençazinhas de alguns territórios conquistados posteriormente. Qual foi a grande motivação dessa revolta? A primeira e grande motivação vai ser a insatisfação da população em relação à Companhia de Comércio do Maranhão e do Grão-Pará, ou seja, a população ela ficava refém do comércio somente com a Companhia de Comércio. Lembra-se que nós estávamos numa colônia de exploração. Se era uma colônia de exploração, nós estávamos vivendo sob o regime do pacto colonial, ou seja, os colonos eles não tinham liberdade econômica, tudo deveria ser feito de acordo com os interesses da coroa. Então, a Companhia de Comércio, ela determinava todos os preços que existiriam e circulariam ali por dentro da colônia, sobretudo na parte do Maranhão e do Grão-Pará. E outra coisa, os jesuítas, presentes naquele momento nas províncias, eles eram contra a escravização dos indígenas. Como não chegavam escravos africanos, escravizados africanos até a região norte do Brasil, então a população acabava, os colonos acabavam privilegiando a escravização do indígena. E os colonos, obviamente, e os jesuítas impediam essa colonização. Não porque eles achavam que os indígenas deveriam ser salvos, mas pelo projeto que nós vimos anteriormente na Contra-Reforma, de você educar esses indígenas, catequizar esses indígenas e utilizar a força de mão de obra deles para o bem da igreja, certo? E aí, o Maranhão ele vai ser criado durante o período de União Ibérica. Nós vimos isso, que foi um período em que Portugal ficou sob o domínio da coroa espanhola, daí o nome, União Ibérica, sobretudo com o intuito de expulsar a presença estrangeira naquela região. Ou seja, durante todo o período colonial brasileiro, muitos países estrangeiros, além de Portugal, vinham para cá para tentar dominar o nosso território. A França fez isso invadindo o Rio de Janeiro, invadindo o Maranhão. A Holanda fez isso invadindo a Bahia, invadindo o Nordeste brasileiro, posteriormente na região de Pernambuco, certo? Então, diversos países eles ficavam rondando em volta desse território em busca também dessas riquezas coloniais. E essa região do Grão-Pará e do Maranhão era um vasto território que ia mais ou menos do Ceará até a Amazônia, então era um território gigantesco. E era uma capitania pouquíssimo habitada, então tinham poucos colonos ali, então a possibilidade de invasão era muito alta. E eles tinham atividades de subsistência, a atividade econômica lá era bem pequena, era a plantação de algodão, tabaco, cacau, também exploravam as drogas do sertão, como por exemplo a alecrim, a canela, e tinha também alguns engenhos de açúcar, mas muito poucos em relação ao que tinha em São Paulo e no Pernambuco.
e tinha uma dependência do trabalho escravo indígena. Lembrando que nós estamos vivendo pelo período colonial, visando o pacto colonial, e dentro dessa questão da nossa colônia de exploração, a mão de obra vai ser sempre uma mão de obra escrava, né? A mão de obra pesada vai ser sempre o escravo, ou escravo de origem indígena, ou escravo de origem africana. E aí vai começar essa disputa entre colonos e jesuítas. Os colonos vão defender a escravização do indígena para suprir a falta de mão de obra escravizada africana, enquanto os jesuítas defendiam a catequização dos indígenas, além de sua educação e a força de trabalho nas missões. Então lembra-se que os jesuítas eles queriam a manutenção da liberdade indígena, não porque eles aceitavam e prezavam pela diversidade cultural indígena, mas sim porque eles queriam aculturá-los na religião cristã e fazer da mão de obra deles a forma de controle e de riqueza dos jesuítas no Brasil. E aí o comércio em São Luís ele era monopólio da Companhia de Comércio e existia o que nós vamos chamar de estanco. Os colonos só poderiam vender seus produtos para a Companhia de Comércio e somente a Companhia de Comércio tinha autorização para vender produtos na capitania. Ou seja, eu como colono só poderia vender os meus produtos para a Companhia de Comércio. E eu como colono também só posso comprar produtos dessa Companhia de Comércio. Por isso a ideia do monopólio colonial. Então, quando a gente fala de pacto colonial, de monopólio colonial, eu, como colono, só posso comercializar com a minha metrópole. E quem era o braço da metrópole no norte do Brasil? A Companhia de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão. E, além disso, a companhia ela ficava com a obrigatoriedade de enviar remessas de escravos africanos para a capitania. Só que essa obrigação ela não foi cumprida. Daí o conflito entre colonos e jesuítas na questão da escravização do indígena. E a revolta, insatisfeitos com a medida tomada pela coroa e pela Companhia de Comércio, os preços que os colonos vendiam seus produtos eram muito abaixo daquilo que de fato valeria aquele produto, e obviamente a Companhia de Comércio também vendia os seus produtos num preço muito mais alto daquilo que eles valiam e com a qualidade extremamente baixa. E para finalizar, para completar a questão da revolta, no dia 1º de abril de 1641, a coroa portuguesa ela decreta a proibição da escravização do indígena. E aí alguns homens, reunidos sobretudo com os irmãos Beckman, Manuel e Tomás Beckman, eles conseguem tomar o poder na capital São Luís, certo? E vão criar um governo provisório chamado de Junta Geral do Governo. As medidas deles eram a deposição do governador, fechamento da Companhia de Comércio, expulsão dos jesuítas, ou seja, fazer com que os colonos tivessem vantagens econômicas em relação à coroa. O problema dessa revolta foi que as demais localidades, sobretudo também Belém, e as outras regiões do Grão-Pará e outras regiões também do Maranhão, não aderiram a essa revolta, certo? E aí eles tiveram mais ou menos um ano de governo dentro do estado do Maranhão, da província, da capitania do Maranhão. E aí Manuel Beckman e Jorge Sampaio, um outro líder dessa revolução, acabaram sendo presos e condenados à morte pelas tropas portuguesas. O outro irmão Beckman, Tomás Beckman, ele vai ser condenado a 20 anos de prisão. Outros membros dessa revolta eles vão ser degredados, condenados ao açoitamento público, certo? O degredo era uma pena que você era expulso da colônia. Geralmente eles eram enviados para colônias portuguesas na África, certo? Então era a pena de degredo. Um outro movimento nativista brasileiro que vai acontecer na capitania de São Paulo vai ser chamada Aclamação de Amador Bueno. Ela também vai acontecer no século XVII, ali por volta do ano de 1641. Qual foi esse contexto? O contexto dessa aclamação de Amador Bueno vai ser o enfraquecimento do poder colonial português durante a União Ibérica. Ou seja, os bandeirantes eles escravizavam as populações indígenas, sobretudo pela escassez de escravos vindos da África. Lembra-se que durante o período da União Ibérica, o Brasil ele passou a ser domínio espanhol, certo? E então esse comércio de escravos vindos para o Brasil ele ficou bem restrito mesmo, porque os espanhóis ganhavam muito mais dinheiro com a exploração de ouro na América Espanhola. E aí os bandeirantes aqui no Brasil vão começar essa busca por escravização do indígena para tentar suprir essa mão de obra.
Com o fim da União Ibérica em 1640, Portugal proíbe, né, a escravização do indígena. Nós vimos isso agora anteriormente com uma das causas da revolta de Beckman. Os colonos, eles são forçados a comprar escravos de origem africana, né? E a coroa portuguesa interrompe as rotas comerciais dos bandeirantes. Esses bandeirantes, eles aproveitavam esse período da União Ibérica para, além de fazer o comércio com a venda do escravo indígena, eles também aproveitavam essas rotas comerciais para levar produtos e trazer produtos da América Espanhola, né? E aí a coroa portuguesa vai proibir isso também. E aí, obviamente, inconformados com essa situação, né, os bandeirantes eles vão começar a buscar algumas ações contra essa coroa portuguesa. Né? Eles tinham a exigência, né, de permitir a escravização da população indígena, e eles buscaram o apoio de um fazendeiro chamado Amador Bueno, né, para ser o governador da província de São Paulo e assim, né, poder fazer com que o escravo indígena pudesse ser aceito e voltar o comércio com a América Espanhola. Só que o próprio Amador Bueno, né, ele jurou lealdade à coroa portuguesa e, obviamente, esse levante ele não levou, né, não foi levado adiante. Né? Então foi um movimento, mais um movimento da coroa da colônia brasileira, certo, que não chegou de fato, né, às vias, né, de levante contra a coroa. Né? Foi uma tentativa, né, de revolta. Dos emboabas, ela vai acontecer já no século XVIII, no início do século XVIII, sobretudo no contexto da expansão da economia colonial, né? Nessa questão dessa expansão da economia mineradora, né? Da exploração do ouro, da exploração territorial na colônia, e ela vem das expedições bandeirantes. Então esses mesmos bandeirantes que faziam esse comércio com a coroa espanhola durante a União Ibérica, eles também vão ser responsáveis pela descoberta do ouro no território brasileiro, certo? Nós vimos isso um pouco na nossa aula sobre a exploração do ouro em Minas Gerais. E, obviamente, com a descoberta desse ouro no final do século XVI para o começo do século XVII, quando é ali no ano de 1707, né, vai ter uma disputa muito grande entre os bandeirantes e os portugueses. Por quê? Dentro da concepção dos bandeirantes, eles queriam que somente os próprios paulistas explorassem o ouro na região das Minas. Em contrapartida, os portugueses estavam pouco se lixando para o pensamento dos bandeirantes, porque, lembrando, nós estávamos no contexto de um pacto colonial. Então, a riqueza não era para a colônia. A riqueza que a colônia gerava era para manter a coroa portuguesa. Lembremos da ideia do mercantilismo, certo? Aquele país absolutista, aquela monarquia nacional, Portugal, ela deveria ter, dentro da sua concepção mercantilista, uma balança comercial favorável. E como é que ela alcançaria essa balança comercial favorável? Explorando as suas colônias. Então, no contexto do pacto colonial, nós, colônia Brasil, éramos uma colônia de exploração, então, obviamente, a riqueza não ficaria com os bandeirantes, a riqueza deveria ir para Portugal. E vai ser chamada de Guerra dos Emboabas, porque emboabas é um termo que era designado os forasteiros, né, como os bandeirantes chamavam os portugueses. E vai ter um conflito armado entre esses bandeirantes e os portugueses. Né, com muito mais recursos, os portugueses eles vão vencer essa batalha, né, liderados por um carinha chamado Manuel Nunes Viana, e obviamente esse resultado, os bandeirantes vão ser expulsos da região das Minas, né, e eles vão em busca de metais preciosos na região que hoje é o Goiás, na região que hoje é o Mato Grosso, certo? E aí, dentro dessa concepção da Guerra dos Emboabas, vai ser criada a capitania de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, né, uma capitania para controlar melhor essa região da exploração do ouro, né, que em 1763 vai culminar com a transferência da capital, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, para melhor controlar essa exploração aurífera. Outra revolta importantíssima desse período vai ser chamada Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ela vai começar ali no ano de 1710, ou seja, no iniciozinho do século XVIII. E essa guerra, ela vai ser uma guerra no contexto do Nordeste brasileiro, certo? Ou seja, qual foi esse contexto? Ainda no século XVII, os holandeses foram expulsos do Nordeste brasileiro, sobretudo da região de Pernambuco. E com isso eles levaram toda a estrutura econômica da produção de açúcar, né? E foram produzir esse açúcar nas Antilhas, né? Nas ilhas do Caribe, na América Central. E essa elite decadente brasileira que ficou aqui, sobretudo em Olinda,
tentavam a todo custo manter, né, o seu status e a produção de açúcar na região. Só que eles não tinham capital para isso. Então o que eles fizeram? Pediam empréstimos aos grandes comerciantes portugueses que residiam em Recife, certo? E aí tentavam a todo custo manter essa concorrência com o açúcar holandês lá das Antilhas. Só que eles não conseguiam, a Holanda tinha muito mais capital para investir nesse período. E aí essa decadente elite açucareira de Pernambuco acabou que não estava conseguindo mais pagar os seus empréstimos em relação aos comerciantes portugueses. Esses comerciantes eram chamados de mascates, daí o nome, Guerra dos Mascates. Esses mascates, os comerciantes portugueses, começaram a pressionar a coroa para que transformasse Recife na capital da província de Recife. Por quê? Para que eles tivessem o capital político, o capital econômico, os privilégios de cobrar, né, essas dívidas dos fazendeiros. Cobrando como? Tomando as terras, confiscando escravos, confiscando as propriedades, né, diminuindo linha de crédito, fazer com que eles pagassem de alguma forma essa dívida, né? E aí, mas por que isso? Para que eles tivessem, né, esses mascates tivessem o status social de capital, né, da província, para que eles tivessem os privilégios políticos, os cargos de ouvidor-mor, provedor-mor, certo? Capitão-mor, esses cargos importantes da colônia e poder legal, né, na cobrança desses empréstimos. Após aproximadamente 2 anos de conflito entre Olinda e Recife, certo? O rei Dom João V, que era o rei de Portugal no período, ele vai manter as prerrogativas políticas em Recife, tornando ela posteriormente a capital da província, entrando em decadência ainda mais, né, os engenhos, né, do interior de Pernambuco, que só vão voltar, né, a ter certa importância após a queda do ciclo do ouro. Então o açúcar ele teve alguns altos e baixos na nossa história econômica. Então o resultado da Guerra dos Mascates é a elite de Recife portuguesa passa, né, a ser a elite também política, econômica e social, e a elite de Olinda ela entra em decadência, certo? Outra revolta colonial que também vai acontecer no início do século XVIII, ali por volta do ano de 1720, vai ser a chamada Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos. Qual é o contexto dessa revolta? Primeiro, a exploração aurífera, né, a exploração do ouro na região das Minas Gerais. Vila Rica, né, a atual Ouro Preto, se tornou extremamente importante nessa região devido à sua quantidade de ouro, né, na exploração desse minério tão importante. Nesse contexto da exploração do ouro, como que controlava isso? Como que a coroa controlava essa exploração do ouro? Com as casas de fundição. Nós vimos anteriormente, explicando a sociedade mineradora, que as casas de fundição eram onde se cobrava o quinto e transformava aquele ouro em pó, ou as pepitas de ouro, em barras, né? E essa barra de ouro ela tinha que ser selada, tinha todo o contexto da prova que aquele metal já tinha passado pela coroa portuguesa na questão do recolhimento dos impostos. E obviamente a gente também tinha uma vigência do Pacto Colonial. Esse ouro não era da colônia, esse ouro era da coroa portuguesa, certo? Apesar de estar aqui no Brasil, estávamos dentro de um contexto da colônia de exploração, dentro da vigência do Pacto Colonial. E, obviamente, também os portugueses, por meio das casas de fundição, eles tentavam evitar ao máximo o contrabando e o comércio ilegal desse ouro. E, com certeza, os colonos eles não estavam nem um pouco satisfeitos com esse tipo de exploração. Aproximadamente 2.000 pessoas de Vila Rica, né, atual Ouro Preto, elas vão arrombar a casa do ouvidor-mor na região e vão seguir até mais ou menos Vila do Carmo, que é a cidade de Mariana atualmente, né? É um trecho curto, né? Um trecho pequeno. E eles exigiam do governador, né, o conde de Assumar, que acabasse com as casas de fundição. Obviamente o governador, vendo aquela população furiosa, vai dizer que vai atender todas as indicações, todas as exigências dos revoltosos. Mas é claro que o governador não ia atender coisa nenhuma. Ele estava ali para atender os interesses da coroa portuguesa e não os interesses dos colonos que aqui estavam. E aí, quando foi no dia 14 de junho de 1720, as tropas portuguesas vão
até Vila Rica e vão prender diversos mineiros, né, diversas pessoas que estavam envolvidas nessa revolta. E Filipe dos Santos vai ser um desses mortos, né, ele vai ser condenado à morte, mas em contrapartida, para facilitar o controle da exploração das minas, né, a coroa portuguesa ela vai criar a capitania de Minas Gerais, separada da capitania de São Paulo, ou seja, para facilitar esse controle, né, deixar mais pessoas da coroa portuguesa na região mineradora para diminuir a questão do contrabando, diminuir a questão do comércio ilegal, diminuir a questão da sonegação de impostos e aumentar, obviamente, o controle sobre isso. Ou seja, mais uma revolta brasileira que não deu prosseguimento na luta contra essa exploração do ouro aqui na nossa região. Ou seja, mantiveram-se as casas de fundição, mantiveram-se a cobrança do quinto, posteriormente ainda vai começar a cobrança da derrama, né, que vai ser um outro imposto que nós vamos ver posteriormente. Ou seja, foi uma revolta contra a coroa portuguesa que infelizmente os colonos perderam mais essa batalha. A Conjuração Mineira ela vai acontecer no ano de 1789. Qual é o contexto da Conjuração Mineira? Primeiro, Minas Gerais era a capitania mais próspera do Brasil colonial. Vila Rica, né, ela tinha aproximadamente 80 mil habitantes. Era uma cidade que estava em plena ascensão, mesmo com já a queda da exploração aurífera ali por volta dos anos 1770, 1780. E com isso, ela tinha também altos impostos. Era uma da região onde mais se concentrava impostos. Quem vão ser os participantes, né, dessa grande revolta chamada Conjuração Mineira? Era uma elite socioeconômica, né, ou seja, a elite intelectual, a elite econômica da região que vão ser os responsáveis por essa revolta, mesmo porque eles estavam diretamente ligados nessa questão, porque quanto mais ricos eles eram, mais impostos eles pagavam também. A única exceção dessa elite socioeconômica vai ser Tiradentes, certo? Porque ele era um militar, né, de baixa patente, e os outros eram padres, comerciantes, fazendeiros, médicos, etc. Quem eram esses inconfidentes? O padre José da Silva de Oliveira Rolim, certo? Ele estava prejudicado, né, por causa dos seus negócios com diamante. O padre Carlos Corrêa de Toledo, ele tinha um processo em Lisboa, então ele se aliou com os conjurados para tentar, né, se livrar desse processo. Inácio José de Alvarenga Peixoto, ele era um fazendeiro endividado. José Álvares Maciel, era um jovem recém-chegado da Europa, estava com as ideias iluministas, né, bastante aflorada, né, com seus ideais contra o absolutismo. O próprio Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, certo, que ele era encarregado de patrulhar as cargas de ouro e diamantes que saíam das minas em direção ao porto do Rio de Janeiro, ou seja, o que colocava em condição de ser possivelmente um contrabandista. Tomás Antônio Gonzaga, que já havia sido ouvidor de Vila Rica, Cláudio Manuel da Costa e o cônego Luiz Vieira da Silva, esses homens aderiram ao movimento pela influência dos ideais iluministas. E o grande contexto era grandes dívidas, certo, fiscais, e viam na conjuração uma forma de não ter que pagá-las. E aí esses caras também eram, por exemplo, Domingos de Abreu Vieira e o Joaquim Silvério dos Reis e João Rodrigues Macedo. Esse era o grupo, né, dos formados pela Conjuração Mineira. Quais eram as causas? A insatisfação com a política fiscal, e eles acreditavam que a capitania de Minas ela poderia ser autossuficiente em relação à coroa. Ou seja, aqui a gente já tem uma diferença do pensamento das revoltas. Nas revoltas anteriores, eram chamadas de revoltas nativistas, porque eles queriam e buscavam interesse, não buscavam a separação da colônia. Já a Conjuração Mineira, eles buscavam essa separação, certo? De criar um estado independente na região das Minas Gerais, em busca dessa autossuficiência em relação a Portugal. Luiz da Cunha Menezes, certo, que foi o governador da região, ele foi um governador onde tinham grandes casos de corrupção e abuso de poder. Depois dele vai vir um carinha chamado Visconde de Barbacena, com a imposição da cobrança das 100 arrobas anuais de ouro, ou seja, e a cobrança da derrama. Caso não atingisse essas 100 arrobas de ouro, né, anuais de ouro, toda a riqueza que era produzida dentro da coroa,
da colônia deveria suprir a ausência dessas 100 arrobas anuais de ouro. E quais eram os planos dos inconfidentes? Iniciar uma revolta de apoio popular a partir da cobrança da derrama, proclamar uma república em Minas Gerais, fazer dessa república com eleições anuais, ter uma diversificação econômica e implementação de manufaturas nessa região, criar uma milícia nacional e, o mais importante para eles, perdoar as dívidas dos conjurados, ou seja, quem tivesse a dívida com a coroa portuguesa após a proclamação dessa república não teria dívida nenhuma, né? Mesmo porque eles teriam se separado dessa coroa portuguesa. Em relação à escravidão, não existia consenso entre os conjurados. Uns queriam a manutenção, outros queriam a liberdade dos escravos. Mas, como essa revolta não chegou de fato a acontecer, então a questão da escravidão manteve-se uma incógnita, certo? E eles buscaram também apoio internacional, sobretudo na França, só que a França não vai mandar, né, nenhum tipo de ajuda, porque ela estava passando pelo seu processo de revolução, e os Estados Unidos, que já haviam se tornado independentes, ainda estavam no seu processo de guerra contra a Inglaterra. Então eles também não vão mandar nenhum apoio efetivo para os conjurados. Eles vão buscar inspiração nas ideias iluministas e teria Vila Rica como centro cultural dessa região nova, dessa nova República de Minas Gerais. Qual foi o resultado dessa revolta? Joaquim Silvério dos Reis, ele vai fazer o que nós chamamos de delação premiada. A gente está muito em voga isso, né, no governo agora passado e no governo atual, nessa questão das delações. Ou seja, a pessoa é culpada, ela tem uma pena a cumprir, mas ela delata outros infratores com o intuito de diminuir a sua pena. Então foi isso que Joaquim Silvério dos Reis fez. Com medo da resposta da coroa portuguesa contra os conjurados, ele vai denunciar, né, vai contar para Visconde de Barbacena tudo o que vai acontecer, que eles estavam planejando. O Visconde de Barbacena, ele suspende a cobrança da derrama. E aí, com isso, os conjurados não tinham o estopim, certo, para fazer a sua revolta. Todos os envolvidos vão ser presos e os autos da devassa, ou seja, o processo que vai levar a essa busca pelos culpados, vai durar mais ou menos uns 3 anos, certo? Vários conjurados vão ser presos, certo? Todos eles, na realidade, vão ser presos. Alguns vão ser degredados, ou seja, expulsos para a África. Outros vão ter condenação à prisão perpétua. E somente um vai ser condenado à morte, que vai ser justamente o Tiradentes. Era justamente ele que não fazia parte dessa elite colonial. Após alguns anos, Dona Maria I, né, que era a rainha de Portugal, ela vai conceder o perdão real a todos os envolvidos, exceto a Tiradentes, né? E aí ele vai ser enforcado e esquartejado no ano de 1792, no dia 21 de abril. A sua cabeça, ela vai ser exposta na Praça Central, em Vila Rica, atual Ouro Preto. Hoje tem um obelisco, tem um monumento, né, em homenagem a Tiradentes lá. E as partes do seu corpo, elas vão ser salgadas e vão ser colocadas ao longo do caminho que vai de Vila Rica até o Rio de Janeiro. Outro movimento que buscou, de certa forma, a independência, certo, vai ser o que nós vamos chamar de Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, ela vai acontecer no ano de 1798, ou seja, já no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Ela também vai ser conhecida como a Revolta dos Alfaiates, Conjuração dos Alfaiates, certo? E também tem como contexto o descontentamento com o domínio da metrópole, com o domínio da coroa portuguesa sobre a sua colônia, certo? E outra coisa, a questão da escassez dos alimentos. Como o eixo econômico foi transferido para o Sudeste, e nesse período do final do século XVIII, né, a produção do açúcar já estava em decadência. Então tinha uma certa falta de recursos para a manutenção das capitanias do Nordeste brasileiro. Com a escassez de alimento, a elite colonial extremamente insatisfeita com a questão do pacto colonial, a população local não tinha acesso à carne, certo? E aí, quando foi no ano de 1797, um grupo de colonos, eles vão atacar os escravos do comandante de Salvador e vão roubar a carga de carne dele, né? Ou seja, começou com uma revolta de caráter popular, mas tinha também os seus líderes,
que esses também vão ter inspirações iluministas. A adesão popular se deu, sobretudo, com a elite colonial, influenciando a população na questão dos ideais iluministas, como, por exemplo, Cipriano Barata. Cipriano Barata, ele foi um político, filósofo, cirurgião brasileiro. Ele também vai participar posteriormente da Confederação do Equador. A elite colonial, ela temia uma revolta nos moldes da revolta de escravos que aconteceu no Haiti, ou seja, eles temiam que os escravos que estavam e a população negra que estava em Salvador, eles se revoltassem contra essa elite colonial, se revoltassem contra a elite da coroa portuguesa e transformasse numa grande nação de escravos, de libertos a partir da luta contra essa elite. Então, o que eles faziam? Eles começavam a pregar folhetos, distribuir folhetos, que eles vão chamar de pasquins, com mensagens para os colonos se revoltarem contra a coroa portuguesa. Ou seja, eles influenciavam essa revolta para que eles comandassem a revolta e assim mantessem os seus privilégios. O que eles defendiam? Eles vão defender a criação de uma república na Bahia, o fim do trabalho escravo e a implantação do livre comércio. Ou seja, anular grande parte dos pensamentos do absolutismo, anular o pensamento do mercantilismo, acabar com o pacto colonial, acabar com a questão da escravidão e acabar com a monarquia, criando assim uma república. Qual foi o grande desfecho? As investigações elas vão se dar a partir do momento em que a coroa portuguesa começa a investigar essas pessoas que estavam distribuindo certos panfletos, os pasquins, nas ruas de Salvador, que vão levar à prisão de aproximadamente 47 pessoas. Dessas 47 pessoas, 4 foram executadas, que foi Manuel Faustino, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens e João de Deus Nascimento. Somente esses foram os mortos porque eles eram os negros do movimento. A elite ela vai ficar presa um tempo, mas logo depois vão ser liberados também. Então esses é o que nós vamos chamar de movimentos emancipacionistas. São essas duas grandes revoltas que vão dar início a esse processo de independência do Brasil. As revoltas nativistas também vão fazer isso, só que as revoltas da Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, elas vão ter um fator importante, por quê? Porque elas necessitavam também do seu ideal de liberação em relação à coroa portuguesa. Ok? Valeu, até mais.